Boa noite, queridos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em seu coração e sobre o seu lar. Quero compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus e nesta oportunidade nós vamos estar no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, onde encontramos esta escritura. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e a multidão se admirava. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros tentando pediam dele um sinal do céu. Jesus então lhes respondeu: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o teu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu os expulso por Beelzebu, por quem expulsa vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ao falar sobre isso, Jesus estava trazendo ao conhecimento do homem que todos nós temos uma casa para morar. Aqui é a minha casa. O meu corpo é a minha casa onde eu moro. O seu corpo é a sua casa onde você mora. Esta casa pode ser invadida por demônios, e este demônio pode dominar o nosso espírito e nos aprisionar dentro da nossa própria casa. Compreendeu? E nos conduzir a fazer coisas que nós não gostamos de fazer. Matar, roubar, prostituir, usar drogas, beber e muitas outras coisas. Mentir, fazer corrupção, pensar maldade contra os outros, fofocar sobre a vida dos outros. Tudo isso são ações demoníacas que são produzidas dentro de nós e muitas das vezes sem a nossa vontade, pela ação direta do maligno que está dentro do corpo daquele que permite ou abre espaço para ele entrar. Jesus então, ao expulsar o demônio, mostra que é possível haver uma libertação espiritual e a pessoa ficar completamente curada. Aquele homem estava possuído por um demônio que impedia dele falar. Foi só tirar o demônio e o homem falou. Todos se alegraram porque viram o grande milagre que Jesus operara. Mas observe que algumas pessoas que já estavam possuídas por demônios contradizeram Jesus e tentaram acusá-lo ainda de ser um emissário do próprio demônio. Bom, para que você entenda isso e compreenda também alguns fatos que acontecem nos dias atuais, muitas das vezes a pessoa está oprimida dentro de casa, angustiada, talvez com um casamento ali balançado, um filho perdido nas drogas, ou ele próprio se envolvendo com tantas coisas, dívidas ou qualquer outra coisa, está perturbado, aí procura um servo de Deus e fala assim: ore por mim. E aquele servo de Deus o convida para ir até o templo. E quando ele chega no templo e ouve a palavra de Deus, ele se alegra com aquela palavra gloriosa que lhe traz esperança ao coração. E ele, empolgado naquele momento, levanta a mão e diz: eu quero Jesus, eu quero a libertação. E Jesus então vem e limpa ele. Deixa ele limpinho. Só que o indivíduo, ao sair da casa, até ali no pátio da igreja, ele alega, abraça as pessoas, sorridente. E tem alguns que chegam até a se batizar na igreja, ficam por algum tempo, mas depois começa a lembrar das coisas do mundo e retorna à prática do pecado. Quer ver o que acontece com essa pessoa? Vou ler para você. A partir do verso 24, diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares árduos, procurando repouso e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada,
porque Jesus limpou a casa naquele momento, naquele encontro que a pessoa teve com ele ali, naquela busca, naquela ansiedade, naquele desejo de alcançar aquela libertação. Então ele tem a sua casa limpa, purificada. Só que ele não valoriza isso. E aí o demônio volta e encontra aquela casa limpinha, mas o indivíduo já está com a mente lá no mundo, desejoso, ansioso pelos prazeres que outrora ele vivia, os amigos que ele havia deixado lá fora. Ele começa a compreender que a casa de Deus, o reino de Deus, andar nos caminhos do Senhor, dar ouvido à palavra de Deus, não é algo tanto que ele quer. Ele quer mais mesmo é ficar lá no mundo, junto com os amigos que ele tinha antes. Os amigos do copo, os amigos da droga, os amigos da prostituição, os amigos da mentira, da fofoca, os amigos da corrupção, no mundão dos prazeres. É muito bom, é lá que ele quer ficar. Aí Jesus diz assim, que aquele demônio que estava dentro dele, trazendo angústia e incerteza para ele, deu uma volta lá fora, não encontrou um local adequado para pousar, ou repousar, ou habitar. Ele retorna e chega cá e encontra aquela casa limpinha, limpa, bonita, adornada. E ele fala, opa, que maravilha! E não é que eu vou voltar para minha casa? Só que ele percebe que não dá para ele ficar ali sozinho, porque ele já foi expulso uma vez. Então ele volta e busca 7 espíritos piores. Observe bem, quando o espírito imundo sai, ele diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando naquela casa, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Está entendendo, querido? Essa é a situação de muitas pessoas que entram na igreja, ouvem a palavra de Deus, levantam a mão, chegam até a batizar, fazem-se membro da igreja, mas valorizam mais os prazeres do mundo. E quando ele sai, 7 demônios piores, junto com o demônio anterior que o agoniava, vem para dentro do corpo dele e fazem parte da vida dele. O estado dessa pessoa fica 7 vezes pior. Uma mulher, no meio da multidão, ouvindo essa palavra de Jesus, ela se exultou no espírito e disse assim, preste atenção, bem-aventurado é aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus, porém, respondeu a ela, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Sabe o que significa isso? Que se você ouvir a palavra de Deus nesse momento de crise, buscar a Deus, curvar-se diante dele, pedir a salvação que você tanto precisa, a libertação que você tanto almeja, mas desprezar isso depois, o seu estado pode ser 7 vezes pior do que a agonia que você está sofrendo agora. Então, se você vai fazer um compromisso com Deus, faça-o por toda a eternidade. Porque Jesus afirmou em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Se você desistir no caminho, meu filho, já era. Você vai ser possessão de demônios. Mas firmando-se com Cristo, Ele te mantém seguro por toda a eternidade. Creia em Jesus Cristo, sirva-o com determinação e você será muito abençoado. Deus te abençoe, te fortaleça e abra sua visão para a verdade, porque ela veio para te libertar. Em nome de Jesus. Amém.